Qual é o maior número de humanos que já existiu? Em que ponto da história a população humana atingiu seu maior número? Esse ponto é agora. A nossa população é de mais ou menos 7,7 bilhões de pessoas. É tanta gente que fica até difícil explicar. A gente não consegue nem imaginar números tão grandes. Se eu pensar em um coelho ou em 2 coelhos, o meu cérebro vai formar imagens completamente diferentes. 2 coelhos é muito diferente de 1 coelho. Agora, se eu pensar em 1000 coelhos ou 2000 coelhos, eu vou imaginar mais ou menos a mesma coisa. Seja para 1000 ou 2000 coelhos, o meu cérebro só consegue visualizar que tem muito coelho. Então, quando eu falo de quase 8 bilhões de pessoas, é difícil até imaginar de quanta gente eu tô falando. É muita gente. 100 mil pessoas já seria muita gente. 7,7 bilhões é um muito que é tão muito que faz vários outros muitos gigantescos parecerem microscópicos. De acordo com o biólogo de Harvard E.O. Wilson, no controverso The Social Conquest of Earth, se nós juntarmos todos os humanos que existem no mundo, a massa total que a gente vai conseguir é mais do que 100 vezes a biomassa de qualquer espécie de animal de grande porte que já caminhou pela Terra. A gente existe. E a gente existe muito. E qual foi o menor número de humanos que já existiu? Bom, é óbvio que foi 0. A gente vive em uma época em que a humanidade existe em uma escala difícil de imaginar para os próprios humanos. Mas houve uma época em que, claro, ainda não existia a humanidade. O problema é que é difícil definir o ponto em que os nossos ancestrais já eram humanos. Existe uma grande zona cinzenta aí no meio. Mas desde que há humanos que são claramente humanos, ou seja, desde que a gente tem todos os principais traços que nos distinguem dos outros primatas, qual o menor número de humanos que já existiu? Vários cientistas que estudam o tema falam de números entre 5 e 10 mil pessoas. Ou seja, toda a humanidade, toda a história, a cultura, a diversidade genética. Em dado momento, tudo isso se resumiu a menos de 10 mil pessoas. E isso provavelmente aconteceu há mais ou menos 70 mil anos. A partir de mapeamentos genéticos e arqueológicos, pesquisadores diferentes de diferentes áreas, como a jornalista científica Anne Gibbons, o geólogo Michael Rampino, o vulcanologista Stephen Self e o antropólogo Stanley Ambrose, chegaram a conclusões parecidas, que em dado momento houve um gargalo populacional do Homo sapiens. Analisando a diversidade genética de diversas populações, é possível mapear o número aproximado de ancestrais comuns entre essas pessoas e estimar quanto tempo mais ou menos isso aconteceu. Existe a ideia de que isso pode ter sido decorrente de mudanças climáticas causadas pela erupção de um vulcão, que fica onde hoje é a Indonésia. Eu vou dizer o nome desse vulcão, mas antes eu preciso que você prepare a sua 5ª série interior. A 5ª série interior vive dentro de cada um de nós que já passou pela 5ª série, ou 6º ano, ou enfim, a época da vida em que você tem entre 9 e 12 anos e convive com outras crianças e pré-adolescentes. Aquela época em que tudo era motivo para piada e trocadilho, sobretudo de cunho sexual ou escatológico, ou as duas coisas. Com sorte, a gente sai da 5ª série, mas tem um pedaço da 5ª série que nunca sai da gente. Fica lá, escondido, à espreita, esperando um duplo sentido aparecer pela frente para cutucar o nosso pensamento e forçar a gente a segurar uma risada. Ou mesmo dar uma risada. Então, prepare agora sua 5ª série interior. O vulcão responsável pela maior erupção da história da humanidade se chama Toba. A erupção desse vulcão liberou tantos detritos que eles refletiam a radiação solar e isso afetou bastante a temperatura média do planeta e mais ainda a temperatura de alguns lugares específicos. Além disso, bom, existem teorias de que muita gente morreu envenenado ou sufocado pelo que saiu do Toba.
Eu vou dar alguns segundos para você deixar a sua quinta série interior processar essa informação. Hoje existe muita controvérsia em torno desse gargalo populacional. Há evidências de que o impacto da mega erupção não tenha sido tão grande quanto se pensou a princípio, embora tenha causado evidentes consequências de escala global. Algumas outras descobertas mais recentes mostram que existem outros motivos para a redução populacional e de diversidade genética que se somam à teoria do vulcão ou mesmo a substituem. Nunca é demais lembrar do princípio clássico de que correlação não implica em causalidade, ou seja, não é porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo que uma dessas coisas causou a outra. O que é mais ou menos consenso é que, em dado momento, a nossa população foi dramaticamente reduzida. Em dado momento, por motivos que hoje ainda não compreendemos muito bem, a humanidade inteira se resumiu a um número de pessoas que, no mundo atual, habitaria confortavelmente em uma cidadezinha pequena do interior. A partir dessas pessoas, a humanidade se expandiu, e aqueles homens e mulheres que viviam na África colonizaram todos os outros continentes. A nossa espécie se tornou tão grande que hoje ela não consegue sequer entender o próprio tamanho. Às vezes parece que está tudo acabando, e provavelmente não está. A humanidade se mostrou capaz não só de sobreviver, mas de prosperar depois do que quer que tenha causado aquele gargalo populacional. Isso não significa que esteja tudo bem. Não tá. Tem muito que ser feito e tem muito que se parar de fazer. O impacto que a humanidade está causando no mundo, o impacto que a gente está causando no mundo, é maior do que o que quer que aquele vulcão tenha causado. Essa espécie, biologicamente maior do que qualquer outro animal de grande porte de todos os tempos, é o vulcão dos nossos dias. Nós, um vulcão macio de carne, osso, sangue, nó. Você, meu amigo, você, minha amiga, você é o Toba.